A geografia é quase sempre o destino. Bem-vindos a esta análise que mapeia as fundações físicas do continente europeu. Vamos deixar as fronteiras políticas modernas de lado por um minuto. O nosso objetivo aqui é desvendar aquela arquitetura natural impressionante que existe por baixo de tudo isso, para entender como as montanhas, os mares e as planícies definiram o curso da história humana. E a gente já percebe a imensa densidade de ocupação humana logo de cara, só de olhar essa perspectiva das luzes noturnas. É um continente que literalmente brilha, onde cada milímetro parece ter sido profundamente moldado por quem o habita, refletindo um desenvolvimento urbano que se espalhou por toda a região. É o resultado de milênios de adaptação ao ambiente natural. Mas olha, para entender de verdade como essa paisagem tomou essa forma e por que as populações decidiram se estabelecer exatamente nesses mesmos locais luminosos, a gente precisa remover o elemento humano da equação. A grande questão é: o que sobra quando a gente apaga as luzes e a natureza dita as regras? O que sobra é a tela em seu estado bruto. Um terreno super dinâmico, vales profundos, planícies imensas e picos gigantescos. Foi exatamente essa geografia complexa que ditou as regras do jogo por milênios. As montanhas funcionaram como verdadeiras fortalezas naturais, enquanto as bacias hidrográficas desenharam as primeiras rotas de comércio, impulsionando a ascensão de impérios inteiros. Para organizar essa geografia toda de um jeito lógico, a gente vai montar o continente camada por camada. Primeiro, fronteiras e penínsulas. Depois, o relevo europeu. Na sequência, clima e vegetação. E, finalmente, hidrografia e mares. Vamos começar com o primeiro ponto: fronteiras e penínsulas. A linha costeira. Essa primeiríssima camada estabelece o contorno físico, que, convenhamos, é absurdamente fragmentado. Se a gente colocar a visão das grandes penínsulas e der um zoom lá no mar Egeu, fica claro o quanto essa borda é estilhaçada. E isso não é só um detalhe visual. Essa geografia super recortada criou, de forma natural, uma infinidade de portos e baías protegidas. Essa facilidade absurda de contato com a água foi literalmente o motor da exploração marítima e do domínio comercial europeu. Avançando para o tópico 2, o relevo europeu, topografia dramática. Saindo desse litoral recortado e indo para o interior, o chão não tem nada de uniforme. Tem um contraste físico gigantesco aqui. De um lado, a gente tem os maciços antigos, com formas arredondadas, super desgastadas pelo tempo ao longo de eras. Do outro, as cordilheiras recentes. Pensem nos Alpes, no Cáucaso. São aquelas montanhas afiadas, violentamente acidentadas e altíssimas. É a própria história geológica cravada na pedra. E traçar um perfil topográfico cortando o continente prova que ir do Atlântico até a Rússia é uma jornada extrema. O percurso obriga a subir exaustivamente por picos que podem continuar gelados, para logo em seguida descer por depressões enormes. Não é nenhum passeio no parque, mas um desafio constante imposto pelo próprio terreno. Mas no meio de todas essas elevações, a gente encontra as grandes planícies centrais. E é aí que fica o famoso Chernozem. Ele é amplamente considerado o solo mais fértil do mundo. Uma terra negra, abarrotada de nutrientes. Sem o milagre mineral desse solo, sustentar populações tão densas seria simplesmente impossível. É, para todos os efeitos, um superpoder econômico enraizado direto no chão. O que nos leva ao tópico 3, clima e vegetação, os padrões de vida. Sobrepondo o clima em todo esse relevo, a gente vê a dinâmica que dita onde a vida floresce. E a transformação do norte para o sul é radical. A gente sai das tundras quase congeladas do clima polar lá no extremo norte, desce suavemente para as pradarias e florestas ricas do clima temperado, até chegar naquelas costas secas deslumbrantes, dominadas por arbustos e oliveiras do clima mediterrâneo mais ao sul. E, curiosamente, mesmo dentro de uma única zona climática, as coisas mudam bastante. Analisar os dados de Londres junto com os de Varsóvia ilustra isso com perfeição. O clima temperado oceânico de Londres conta com o efeito moderador do mar, deixando tudo mais ameno. Já Varsóvia, no temperado continental, bem longe da costa, impõe verões tórridos que, num piscar de olhos, abrem espaço para invernos de frio bem severo e castigador. Chegamos então ao nosso quarto e último ponto: hidrografia e mares, as artérias fluidas. Essa camada final é o que conecta toda essa colossal paisagem: a água. Cursos d'água imensos como o Reno, o Danúbio e o Volga. Eles não são só linhas traçando fronteiras no mapa.
Eles são as rodovias de transporte mais eficientes do continente. Serpenteando pelas planícies e conectando as montanhas aos portos oceânicos, esses rios garantiram um fluxo ininterrupto de pessoas, ideias e um volume absurdo de comércio de forma extremamente barata e rápida ao longo da história. Indo lá para o extremo leste, a gente esbarra em corpos d'água isolados das rotas globais. O majestoso Mar Negro e o gigantesco Mar Cáspio, que, aliás, é o maior lago do mundo. São bacias naturais imensas, que funcionaram não só como depósitos de água, mas como formidáveis barreiras defensivas, definindo fisicamente aquela fronteira complexa que separa a Europa da vasta imensidão da Ásia. E se a gente olhar lá para o sul, o famoso Estreito de Gibraltar marca um ponto de estrangulamento geográfico que é surreal. Europa e África separados por meros e surpreendentes 14 quilômetros de água. É muito perto. Foi justamente essa pequena fresta aquática que invariavelmente controlou as rotas navais, impulsionou ondas de migração e definiu a expansão de impérios. Fechar a montagem geológica e climática do velho continente deixa uma pergunta instigante para a gente. Como que essas forças monumentais e extremamente antigas, como os litorais estilhaçados, rios navegáveis e solos ultraférteis, vão continuar a guiar a economia e ditar o destino de um mundo que está mudando tão rápido? O imponente palco natural continua ali, imutável, mas as peças continuam se movendo, e o próximo capítulo da história, bom, ainda está sendo escrito.